Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero meditar com você em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 7, que diz assim: Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quantas vezes o medo do fracasso te paralisa? A insegurança, a vergonha de errar, a cobrança, o perfeccionismo muitas vezes. Mas e se eu te disser que o fracasso não é o fim, mas um degrau para você amadurecer e continuar crescendo? Não estou falando aqui do problema moral, de caráter, de comportamento, que te faz errar o mesmo erro o tempo todo, porque isso aí já é uma predisposição ao pecado e a pecar. E enquanto você não se voltar totalmente para Deus e se arrepender, você vai continuar viciado no pecado e nas suas consequências. E o salário do pecado é a morte. Por isso que aonde há pecado, há morte. A morte no teu potencial, a morte na família, a morte nos relacionamentos, a morte na sua autoestima, a morte de todas as formas, porque o salário do pecado é a morte. Enquanto você não entender que o pecado nos separa de Deus, não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus por causa do pecado. Deus não coopera com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele diz ao pecador que ele tem que se arrepender, que ele tem que se converter de todo o coração, para que não haja no coração dele resquícios de outros deuses, porque o pecado se torna um Deus na vida pelo amor ao desejo descontrolado, pela paixão carnal desenfreada, e isso derruba muita gente boa. Abraham Tversky, certa vez ele falou: o medo do fracasso muitas vezes vem de vergonha de não corresponder às expectativas. Por isso que a Bíblia ensina que cair faz parte do crescimento, Provérbios 24:16. Quantas pessoas nós conhecemos na história que foram pessoas que alcançaram vitória, muitas vezes não falam do lado de buscar a Deus, do lado religioso ou espiritual, mas do esforço. E se você pega a história de Santos Dumont, Osiris Silva, Ana Nery, que foi a primeira enfermeira do Brasil, ou Miguel Nicoleles, que é um grande neurocirurgião brasileiro, Arthur Moreira Lima, um grande pianista, quantas vezes eles erraram até chegar à excelência? Eu não estou falando que sem Deus você vai conquistar tudo, nem sempre. Sempre você vai ver pessoas que muitas vezes, pelas suas habilidades, chegam no topo, mas não têm paz. A paz só vem através do príncipe da paz, que é Jesus. Ou seja, como nós podemos mudar o nosso comportamento de ter medo do erro, ter medo do fracasso? Primeira coisa, leia a Bíblia, porque a guerra é na mente, então você tem que diariamente colocar novos pensamentos na tua mente, para que a palavra de Deus quebre todo jugo e restaure a alma. Como diz em Salmos 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E o jugo será quebrantado por causa da unção, da presença do Senhor em nós. Isaías 10:27. Então a leitura diária da Bíblia nos gera fé também, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí você tem uma mentalidade de crescimento, como diz em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, porque você melhora a sua confiança, a sua autoestima e a sua confiança no seu potencial, porque você crê no Deus que te criou e não te criou por acaso, ele te criou porque te ama e tem um propósito para a tua vida. E aí, às vezes, é muito importante você quebrar metas em etapas menores, se organize melhor. Às vezes, a confusão diária de tantas coisas ao mesmo tempo que você tem que fazer faz que você se torne desorganizado e não cumpra as coisas importantes e passe muito tempo com urgências, apagando incêndios que, na maioria das vezes, são inúteis. E aquilo que é importante ficou para fora. Uma conta que tinha que ser paga hoje, porque se pagar amanhã vai ter juros. Ai, pastor, mas é só um juro bobo de não sei quantos centavos, meus queridos. Tem pessoas que estão falindo porque estão acumulando juros. E juros é uma forma de desorganização, de pecado, quando você é desorganizado. Eu não estou falando daqueles juros para você adquirir uma coisa planejada, sabe, trabalhada estrategicamente. Mas eu estou falando daqueles juros pela ineficiência da organização. Pare com isso,
porque a ineficiência da organização afeta a sua área espiritual, a sua área emocional e a sua área física. Tudo sofre, mas você tem que entender que se você alimentar a sua mente com a palavra, ter uma mentalidade de crescimento e quebrar essas metas em etapas menores, você vai ter condição de entender o poder de Deus para tomar o controle da sua vida e das circunstâncias e mudar o seu jeito de fazer as coisas e de ser vencedor. Organize-se, busque ao Senhor, encha-se do Espírito Santo, leia a palavra e veja como os resultados virão em nome do Senhor Jesus.